E Vladimir Putin afirmou que os líderes da revolta de mercenários do grupo Wagner serão levados à justiça. Então, sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, pelo cenário de volta à capital federal, Brasília. Kawaguchi, conta para a nossa audiência, isso significa que ele vai quebrar aquele acordo firmado com o Yevgeny Prigozhin? Conta para a gente. Olá, Daniel. Olá, telespectadores. Ainda a gente não pode falar com certeza se ele vai quebrar o acordo. Qual que era o acordo? Ele deixava, desde que o Prigozhin ele parasse a sua marcha pela justiça, ou seja, ele parasse de avançar em direção a Moscou, ele teria aí um salvo-conduto para ir para Belarus, o país vizinho que é aliado da Rússia, e não seria processado criminalmente. Mas hoje à noite o presidente Putin falou que não, as pessoas, os líderes, é claro que ele estava se referindo ao Prigozhin, serão levados à justiça. Se a gente analisar aí a letra fria do que ele falou, ele quebrou a promessa dele, ele traiu o Prigozhin só para tentar desarmar essa rebelião, tentar desarmar esse ataque que poderia acontecer, o que é aí uma coisa pouco honrada a se fazer. Ele tapeou o Prigozhin. Mas eu acho que essa seria uma leitura muito simplista. A gente pode fazer uma outra análise, que é a seguinte: o presidente Putin, ele está na Rússia, e a Rússia, infelizmente, o que uma boa parte da população entende é a força, é a violência. Um presidente que não demonstre força, ele vai ser visto como fraco e ele vai ser substituído. E o presidente Putin fez o comportamento dele foi de uma pessoa muito fraca no início dessa crise. Quando as tropas russas, as tropas do Prigozhin, do Wagner Group, começaram a marchar em direção a Moscou, ele fez um discurso rapidinho, tentando botar panos quentes e se mandou. Ninguém mais viu ele, ficou escondido em algum lugar. A gente lembra que quando teve a invasão da Ucrânia, vamos comparar com a atitude do presidente Zelensky da Ucrânia, os Estados Unidos falaram: a gente te ajuda a fugir. Ele falou: eu não quero uma carona, eu quero munição. O Putin desapareceu, foi aparecer hoje, e para tentar consertar isso que ele tinha feito, para ele tentar parecer forte na frente dos russos, ele falou: vamos trazer para a justiça essas pessoas. Mas é claro que ficou evidente a fraqueza do presidente Putin nesse momento. A gente lembra que, se a gente for analisar aí com o filtro ocidental, ele agiu certo, ele evitou o derramamento de sangue. Parabéns para ele. Só que não é assim que o russo enxerga. O russo viu um presidente extremamente fraco, que não conseguiu impedir pela força uma rebelião de um dos seus subordinados. Então já está se falando na Rússia agora de uma possível substituição do presidente Putin nas próximas eleições. No ano que vem vai ter mais uma eleição de fachada lá na Rússia. As eleições de lá são que nem na Venezuela, parece que é tudo certinho, né? Mas quando chega lá, na verdade, é um grande teatro. E vai acontecer a mesma coisa no ano que vem, só que, em vez de se confirmar o Putin até 2036, como era a perspectiva, já tem gente falando em que ele é fraco, vamos substituir por outro. Isso é ruim para o mundo, porque o Putin ele é visto como até um presidente moderado, o que explicaria aí o sumiço dele nessa crise e não querer atacar o Prigozhin. Mas vai ter muito radical lá que vai tentar substituí-lo. E se ele for substituído por alguém mais radical, a gente tem um problema, a gente tem um mundo mais violento. E se ele se sentir acuado, se ele se sentir que vai ser substituído, isso também é um problema, porque ele pode, de repente, usar força, ele pode até, espero que isso não aconteça, mas usar as tais das armas nucleares táticas que ele já prometeu utilizar se fosse acuado. Então é uma situação muito preocupante, Daniel. Pois é. Agora, qual será o impacto militar da revolta deste fim de semana? Porque o grupo paramilitar não deixava de ser uma espécie de freelancer do governo russo, né? Então a Rússia acaba perdendo um aliado também. Exatamente, ele tem pelo menos 25 mil combatentes, que eles tinham melhores equipamentos e eram mais treinados do que o resto da tropa russa. Então o que aconteceu? Não teve outras tropas que estavam na frente de batalha que foram enviadas de volta para defender Moscou. Isso não aconteceu. Então não tem uma grande mudança no cenário do campo de batalha, ou seja, não fica mais fácil para a Ucrânia, não fica.
Mas o que vai acontecer com esses mercenários? Uma parte deve ser absorvida pelo exército russo, mas eles já não vão lutar daquela forma que eles lutavam dentro do Wagner Group, porque provavelmente eles vão receber o mesmo tipo de equipamento e não um equipamento diferenciado, um equipamento melhor, e talvez eles não lutem naquelas mesmas unidades que eles estavam, que já tinham uma integração. Eles vão continuar sendo perigosos, vão continuar sendo efetivos, mas talvez não da forma que eles eram antes. E tanto que há uma preocupação que eles continuam com esse índice de mortalidade, esse índice de perigo, porque foi dada a possibilidade que os combatentes que não quisessem aderir ao exército russo, eles fossem para a Bielorrússia. Isso já fez a Polônia, segundo as minhas fontes lá na Polônia, a Polônia já colocou o seu Conselho aí de Defesa Nacional em alerta e já está mandando tropas para reforçar a fronteira com a Bielorrússia, porque com o Wagner Group lá, praticamente tudo pode acontecer. Tem até analistas que dizem que isso poderia ser uma manobra diversionária, até uma forma do Wagner ir para a Bielorrússia e atacar a Ucrânia, o que não é muito plausível, porque ele poderia fazer tudo isso sem ter invadido a Rússia. Mas é um grupo que ainda é perigoso e ainda causa muita preocupação, e a gente não sabe exatamente onde está o Prigozhin ainda. Agora, Kawaguchi, Vladimir Putin acaba saindo mais enfraquecido de todo esse episódio. Quais podem ser as consequências para o país e também para o conflito? Com certeza, ele sai mais fraco. A consequência no campo diplomático, no campo informacional, é que os países que antes o apoiavam, tem muitos países que seguem força. Ou seja, a gente até pode, o nosso próprio presidente brasileiro aí é um grande exemplo disso, porque enquanto ele via lá o Putin como forte, como que está invadindo outro país, ele foi lá bajular o Putin, ele foi lá dar o seu apoio ao Putin. Aí quando, no sábado, quando estava em desenvolvimento essa rebelião, ele falou, não vou falar sobre isso, ou seja, tem muitos presidentes que seguem força. E agora, quando o presidente Putin, ele mostra que ele está fraco, talvez ele tenha menos apoio internacional. Mas o mais preocupante disso é que um presidente que se sente fraco, ele pode se sentir acuado e ele pode, inclusive, voltar a desrespeitar os direitos humanos, ele pode usar armas de destruição em massa. Se ele se sente acuado, ele quer se preservar no poder, ele talvez não use limites para usar a violência. E isso aí é um grande problema internacionalmente. Tensão na Rússia em destaque com Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, todos os dias aqui no Fast News. Kawaguchi, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.